Bom, o que eu queria entender, né? Acho que vamos recapitular então aquela conversa que a gente estava falando. Seria a partir do princípio, né? Como você falou, acho que tudo a gente consegue entender as coisas muito mais fácil quando tem uma linha de raciocínio por trás disso tudo. Então, se você puder explicar um pouco melhor pra gente como que tá essa parte da Sim. documentação e tudo mais, acho que é muito válido. Eu vou até começar antes disso, tá? Eu vou começar quando eu conheci a Unic. Tá, joia? Por que eu conheci a Unic e o que eu fazia antes. Eu sou advogado, Certo. tenho há 6 anos, desde 2012, eu deixei de atuar na advocacia que as pessoas conhecem como comum, fórum, essas coisas empresarial, e passei a atuar num ramo muito mais restrito, que é a área financeira internacional, de estruturação de operação mesmo, que é IPO, DPO e várias, tipo, mesmo plataforma de operação de derivativo, constituição de instituição financeira, trusts, bancos, credit unions, toda essa estruturação, planejamento patrimonial, esse contexto que envolve muitas vezes com uma lógica e uma decisão errada, você economiza milhões ou perde milhões para o seu cliente, eu passei a atuar nesse ramo. Tá? Sim. Dentro desse ramo, eu conquistei um patrimônio legal. Eu posso dizer para você que eu não venho de uma família com posses, nem nada disso. Eu realmente consegui isso no meu trabalho. Eu Bacana. aprendi muito jovem com um dos meus clientes que quando você está com sede, se você vai numa bica d'água que pinga, aquela água que você quer encher teu copo faz falta e demora. Mas se você for numa cachoeira, você passa o copo, já sai com teu copo cheio e ninguém nem sente falta. Ou seja, gastar teu tempo trabalhando com um projeto de US$ 100.000 é a mesma coisa que gastar o teu tempo trabalhando com um projeto de US$ 100 milhões. E proporcionalmente você vai ganhar muito mais de 100 milhões. Correto. Então, eu comecei a trabalhar nesse ramo, esse ramo me deu acesso a grandes projetos, a uma outra oportunidade, até se você tiver interesse, depois eu te falo os clientes com quem eu já atuei nessa minha carreira. Eu conheci dentro disso a plataforma de derivativos. Eu conheci o que era o Forex. Eu particularmente, eu sou o único cara dentro dessa empresa que fala, eu não gosto muito de criptomoeda. Eu, Fernando, Aham. não me dou muito bem a criptomoeda para mim, mas graças a Deus a gente tem outros operadores que se dão bem com a criptomoeda. Sim, muito. Muito bem. Eu conheço o Forex há 6 anos. E eu tenho um amigo em Campinas que gosta muito de marketing multinível. É um cara que sempre trouxe vários clientes na área tributária para mim. E um dia ele chegou para mim e falou assim: Fernando, sabe o patrimônio que você tem lá em Cristalina? Eu falei: sei. A gente usa. Para que eu uso ele? A finalidade dele foi pagar impostos federais com processo de dação em pagamento. Hoje é um processo administrativo junto à PGFN. Até pouco tempo atrás, começava administrativamente e terminava judicialmente, porque não tinha a regulamentação para tudo isso. Eu falei, mas bom, sabe aquele seu patrimônio? Sei. Apareceu uma empresa aqui de marketing multinível e os caras estão mais ou menos bem, porque todo mundo hoje está ressabiado, dão golpes, e eles queriam uma garantia. Eu falei, bom, Márcio, você me conhece, eu quero conhecer o projeto. Se o projeto for sério, eu até dou uma garantia, vendo os imóveis. O problema maior disso para mim não é fazer um negócio pontual agora, ganhar uma grana e usar o termo correto, foda-se, né? Ganhar grana e foda-se. O problema é o que eu aprendi na vida, eu risco a imagem. O teu nome e a tua palavra é uma só. Se você Sim, perder a tua imagem, perder a tua credibilidade, você nunca mais volta. É difícil você recuperar isso. Então eu construí algo na minha caminhada entre os meus clientes, nesse ramo financeiro, que eu não queria jogar fora por causa de um negócio mal feito com uma empresa de marketing multinível que eu não sabia o que estava fazendo. correto. E ele me apresentou a primeira empresa de marketing multinível que não era a Unic. E eu não vou citar nome porque eu não acho legal a gente falar mal dos outros. Eu acho que é bom a gente exaltar o bem. Então vamos ficar sem Perfeito. nomes. Eu Aham. conversei com eles. Pode ficar aqui. Eu conversei com essa empresa.
E essa empresa me levou para almoçar num restaurante em São Paulo chamado Rubaiá. E ele me levou, o dono da empresa, junto com o advogado deles da empresa, junto com mais 4 líderes que eram do primeiro escalão lá da empresa. Ele gastou na minha frente ali pelo menos R$ 7.000 com bons vinhos e tarará, tarará. E no final da reunião eu falei para ele, tá, mas me fala um pouco da operação. Você que opera? Sou eu que opero. E como é que você faz? Não, a gente tem uma plataforma de Forex. Eu falei, não, tudo bem, isso você já falou. Eu quero saber como é que você faz. Então, na verdade, é que é o seguinte, eu tenho um sócio. Eu falei, bom, tá, eu tenho um sócio. E Tenho um aí? sócio. Eu perguntei para ele, ele falou, olha, eu tenho um sócio que fica na Tailândia, ele tem uma conta direta num banco lá, não me deu o nome do banco, e falou que ele operava. Aí eu perguntei para ele o seguinte, falei, tá, e você sabe quais são as técnicas de aplicação, quais são os provedores de liquidez que você usa, como é que fica o teu API na tua plataforma, você está usando qual plataforma de negociação? E ele não sabia nada disso. Eu terminei a reunião falando para ele, a tua próxima viagem para Tailândia, se você me convidar, eu vou com todo prazer. Depois da Tailândia, a gente discute sobre a questão das garantias. Nunca mais ele me ligou. A empresa dele durou 2 meses. Óbvio, né? Eu passei por mais 2 empresas até que me apresentaram a Unic. Eu acho engraçado, porque nem eu, nem a Unic acreditávamos muito um no outro. Primeiro, que garantia é essa que esse maluco fala que tem? E eu já estava indo para a 4ª empresa que eu ia conhecer, e falei, bom, vamos ver mais um maluco falando que estão fazendo algo assim. E eu tive uma reunião por Skype a primeira vez, que participou o Danter e o Leidmar. O Danter era o diretor de marketing, não sei se você já teve oportunidade de falar com ele. Pessoalmente, não. E o Leidmar é o nosso presidente. Sim. E eu deixei eles falar bastante do projeto, falei da garantia, falei como eu tinha chego até aqui. E aí eu fiz a pergunta fatídica, perguntei, e as operações, como elas são? E o Lidmar me explicou muito bem como eram as operações da Unic, quais eram as estratégias que ele utilizava, aonde ele fazia, como ele fazia, quando ele começou, e toda a gestão de risco para que isso não tivesse um risco de simplesmente, hoje eu perdi todo o dinheiro, sabe? Que é normal para quem não tem experiência, né? Pensa que o mercado é só de fazer dinheiro. Não, que é o medo, né, de muita gente. Tem que ter um planejamento. Não existe um operador perfeito que ganha 100% todos os dias. Existe um operador inteligente que tem gestão de risco, que não entra onde não é para ele e que sabe a hora de sair. Se começar a ter um prejuízo pequeno, é melhor ter o pequeno do que deixar ficar grande. É isso que é importante. Isso dá consistência no resultado final. Depois dessa conversa com ele, eu falei, ô Leidmar, preciso te contar uma coisa. Eu sou operador de Forex há 6 anos. Nesses meus 6 anos, eu opero só o meu dinheiro. Eu nunca vendi isso para ninguém, nunca ofereci isso para ninguém. E eu gosto muito desse mercado, é a minha paixão. Eu conheço muito desse mercado. E eu te parabenizo porque você conversou de igual para igual comigo. E eu já passei por outras conversas que as pessoas estavam mentindo claramente. E eu, com o conhecimento que eu tenho, eu sabia que era mentira. Eu quero fazer parceria com vocês. A gente discutiu bastante. Bom, então vamos fazer. Vamos garantir a rede. Quando começou isso, essa conversa foi em agosto, começo de agosto. Nosso primeiro contrato foi dia 15 de setembro. A gente ficou assim, olha, vamos divulgar então que agora a gente tem uma garantia real da SA Capital que garante todos os associados. São lotes urbanos de um empreendimento chamado Eldorado de Brasília. Aí você conhece o empreendimento. Legal. E eu pedi um favor só para ele. Não, calma aí. Isso em setembro. Em setembro, quando a gente começou, o associado tinha a opção de contratar a SA Capital. O associado que tivesse interesse na garantia real fazia um contrato particular comigo. Depois de atender mais ou menos 120 associados em 45 dias corridos, muitos associados sendo atendidos, conversando com WhatsApp, telefone, a resposta que eu mais ouvia era essa. Se você confia na Unic, eu também confio. Eu não vou gastar 5% do meu contrato para contratar esse Capital.
Entendi. E eu continuei fazendo o meu trabalho. Depois desse tempo, eu cheguei para o Deidmar, para o Dante, e falei, pessoal, tem alguma coisa errada. Eu estou trabalhando bastante, tá? E ninguém contrata. Eu não tenho interesse de ficar com o meu tempo falando com todo mundo, atendendo, vendendo o produto de vocês para ouvir das pessoas que elas confiam. Já que eu confio, elas confiam e elas não vão me contratar. Correto. Vamos fazer uma carteira global? Vamos garantir todo mundo? Ah, vamos. A gente foi conversando, setembro, outubro, novembro, dezembro, eu vim para cá. Até ali não tinha nada muito estabelecido de garantir todo mundo. A gente estava realmente vendo como poderia ser feito isso. E em dezembro eu passei a semana do Natal e do Ano Novo cá. Essas 2 semanas especificamente, porque são 2 semanas que é tranquilo. Daria para a gente conversar a nível corporativo sem ter muitas interrupções. No final dessas 2 semanas a gente entrou num consenso de garantir 100% da carteira da empresa e a gente entrou num consenso também que eu pedi para ele, falei assim, se você me der a honra, eu gostaria de ser o seu diretor jurídico, ajudar a estruturar melhor a empresa. Bom, isso foi fechado, de lá para cá eu acompanho toda a parte jurídica, estou sempre por aqui, me preocupo em estar sempre mantendo e melhorando até as coisas, né? O projeto em si, ele evolui bastante, ele é algo que gera diversas outras ideias e tem sinergia com muita coisa. Então, de lá para cá, eu ocupei esse cargo também. Bacana. Na questão da garantia, o pensamento é o seguinte, o que a SA Capital garante? A princípio, a SA Capital garante a satisfação dos nossos clientes. Tá? Você já assistiu aquele vídeo animado que explica a atuação da Unic no mercado? Que a gente fez recentemente, em março, abril mais ou menos. É um vídeo de 3 minutos, se eu não me engano, né? É um vídeo de 3 minutos, animaçãozinha, que mostra os cursos e tal. Isso. A Unic, ela se estruturou para ficar dentro da legalidade da seguinte forma. Ela te vende o curso. O que curso? Na verdade, são conhecimentos feitos através de 4 produtos. São comentários de mercado com o pessoal que opera com a gente, tá? Então, não são comentários complexos de economistas formados que ficam falando blá, blá, blá. São comentários objetivos de pessoas que operam no mercado, escolhem as notícias que para eles foram importantes naquele dia e põem à disposição dos nossos associados. Sim. A plataforma de entrevistas e de debates, que são o Titans Voices e o Forex Players, elas servem para a gente pegar alguns conceitos de mercado e criar uma entrevista que explica o conceito em si e sempre um debate que apresenta os pontos contraditórios, tá? Uhum. E o último produto que está em desenvolvimento e que não foi disponibilizado na plataforma seria você ver dias ao vivo de operação de um dos nossos traders, tá? Isso está em processo de adaptação, porque o trader não está acostumado a gravar e ficar falando o que ele está fazendo. Então a gente está se adaptando para que isso fique bom para o nosso usuário e também não atrapalhe as operações do nosso trader. Entendi. Mas em breve vai ter os primeiros vídeos aí disponíveis. Então, assim, a nossa ideia é que com esses 4 tipos de conhecimento, os nossos associados entendessem que o mercado tem ferramentas pouco divulgadas que te permitem ganhar mais do que o tradicional e, ao mesmo tempo, entendessem como operar. Juridicamente falando, a partir do momento que eu estou vendendo um serviço para alguém, eu tenho lucro. O lucro é capital próprio. Com capital próprio, a gente realiza o que a gente quiser. O que nós realizamos com o nosso capital próprio, com o lucro que a gente tem? Aplicações. Aplicações onde a gente aplica o nosso próprio conhecimento. Então, Forex, o Forex, criptomoeda, na verdade a gente... Só que aqui eu apliquei o meu próprio dinheiro e tive lucro. Quando eu tenho lucro, eu distribuo parte desse lucro com todos os meus clientes. Isso são bônus que eu distribuo para eles. A partir desse momento, o que eu fiz aqui? Eu falei para ele o seguinte, olha, eu quero dar para vocês um conhecimento que funciona, porque eu ponho ele na prática e ele me permite, inclusive, bonificar vocês até o limite de 2 vezes o valor do pacote de serviços que você contratou.
Essa é a roupagem de legalidade, como funciona a atuação e as atividades da empresa. Bacana. Bom, Fernando, só um adendo a isso tudo que você está explicando, né? O pessoal que vai estar assistindo, esclarecendo para eles entenderem melhor. Basicamente, aquilo que está no contrato é o seguinte: você está aderindo a um curso, né? Até mesmo para se enquadrar a empresa na questão da legalidade. Porém, esse valor que ela, vamos dar um exemplo aqui, no pacote de 1.200, por exemplo, esse sim, valor que ela está comprando em curso, ela vai ter o dobro garantido pela empresa, bonificações. porém em forma de bonificação. Porém, ela tem Sim, essa garantia. De qualquer maneira, ela vai tem, receber. tem esse compromisso. É um compromisso da empresa. E Aham, aí, como que a empresa paga essa bonificação? Um sistema de marketing multinível. Que ela entende que o cliente que entrou primeiro e ajudou a empresa a crescer acaba tendo as suas remunerações mais rápidas, não maiores, porque é os mesmos 200%, aham, só acaba sendo mais rápido porque vem bônus binários, bônus de indicação, outros vários bônus dentro desses 200%. Esse sistema acaba crescendo de uma forma. A gente escolheu o marketing multinível para crescer porque a gente acredita que ele é a melhor forma de crescimento, ele é mais sentimento, ele não é uma coisa corporativa, compra meu curso, não, venha participar da nossa empresa, seja sim, parte disso. aham, Tá? E eu não gosto muito de chamar de compra de curso, eu prefiro o correto, juridicamente falando, eu não estou te entregando um produto curso, eu estou te entregando um serviço que é acesso à minha plataforma de conhecimento, onde tem 4 tipos de conteúdos que você acessa. aham. Só você que é bacharelando, né? Aí também é diferente eu Estão na falar que eu estou te luta ainda. entregando um celular ou que eu estou te dando um celular para você usar. Então eu não estou te entregando um curso que tem livro, apostila, etc. Eu estou te entregando acesso a uma plataforma de serviço. Perfeito. Tá? Mas pro associado não muda nada. Para nós aqui no Juridiquês tem uma Aham, certa distinção. certo. Tudo isso é para a gente estar dentro da legalidade. Tá? Então a gente estabeleceu o escopo da legalidade. Aí eu vou te falar o que a SA Capital garante. A ideia da SA Capital é garantir caso a Unic venha a falir. Bom, primeiro ponto que eu garanto para todo mundo, eu já falei isso em diversas apresentações que acabaram me chamando para frente, quando eu estou por aqui, acabam me chamando para conversar um pouco, mostrar para as pessoas que eu existo de verdade. Falei assim, olha pessoal, garantir, fechar contrato é ótimo. Melhor ainda quando não precisa pagar. A minha ideia de estar com a Unic é porque eu vislumbrei nela uma parceria onde eu nunca sairia no prejuízo. Primeiro, por honestidade, caráter das pessoas que estão aqui. Eu estou te falando de um presidente que morou a vida inteira onde ele mora hoje. Estou te falando de uma empresa que, apesar de já ter tido algumas trocas de sócios, se você analisar isso a fundo, são familiares, desde esposa, pai, etc. Então, ele sempre realizou os negócios dele com a mesma empresa. Isso para mim é caráter. Pessoa safada não tem residência fixa, não tem família, não tem nada e fica mudando ainda de região. Aham, Eu estou te falando a análise que eu fiz o primeiro dia que eu entrei aqui. Eu vi uma família, eu vi um cara com raiz que estava a fim de desenvolver um projeto legal que beneficiaria muita gente. Então eu vim participar disso por esse contexto. Mas como o mercado de multinível é prostituído, infelizmente, a gente até usou o slogan correto. Unic, resgatando a paixão pelo multinível. A gente sim. veio para mostrar que esse mercado não é prostituído. Então, foi vantajoso, foi muito interessante para a Unic essa parceria, não só pelo meu conhecimento jurídico, mas pela questão da garantia, de falar que eu garanto, tá? Porque deu a credibilidade que naquele momento estava sendo necessária para crescer. Hoje eu acho que eu já nem quase sou necessário, as pessoas pouco perguntam. Mudou, no começo eram muitas perguntas, hoje poucos perguntam na garantia. Aham, Mas vamos supor, o que acontece, Fernando, se a Unic deixar de pagar? Bom, a SA Capital pensou em duas modalidades. Presidente, tem lá os lotes, eu posso registrar a garantia real, a gente pode usar o sistema de penhora.
mas qualquer tipo de garantia real se firma em nome do beneficiário. Surgiu o primeiro problema. A legislação brasileira prevê dois tipos de garantia, pessoal e real. Correto. A garantia pessoal é quando você, por exemplo, faz uma fiança. Eu gosto de usar a fiança como exemplo porque todo mundo, por mais simples que seja, ou mais elegante, rico, né, independente do nível social, já alugou uma casa, já alugou um apartamento, já alugou algo de alguém. E quando chegou na imobiliária, o cara da imobiliária falou assim, você tem fiador? Então o fiador é aquele cara que é teu amigo, teu brother, teu camarada, e assina lá e fala, se você não pagar, pago eu. Correto. Tá? Então, essa é pessoal. Garantia real é quando você fala assim, pega o meu carro em garantia e registra ali no documento do carro uma alienação para o banco. Aquela garantia é real. O carro é um patrimônio. Ou você vai no banco e fala assim, eu preciso pegar um empréstimo, fica com a minha casa em garantia. O banco faz o quê? Penhora a tua casa e te empresta o dinheiro. Isso é uma garantia real. Positivo. O que a gente fez na Unic, a início, era, vamos dar uma garantia real. É legal. Quando era individual, cada um contratava, era fácil. Se alguém me contratasse, ia lá, registrava, tal, meia dúzia tinha, meia dúzia não tinha. Vamos fazer para todo mundo? Vamos. Quando eu comecei aqui, a rede era 10 vezes menor do que está hoje. Hoje a brincadeira ficaria um pouco maior. Aí a preocupação não é a quantidade de lotes, nem valor. A preocupação é a quantidade de documentos a serem registrados e o custo de todos esses registros. Vou dizer para você que o emolumento mais barato para se fazer uma escritura pública está na faixa de R$ 95, R$ 98, se eu não me engano, lá no estado de Goiás. Aqui em São Paulo é mais caro. E na hora de registrar no cartório de imóvel, o menor emolumento é 1.700 e tralalá. Tá, como é que eu registro uma garantia real de um carinha que fez uma conta de R$ 99? Uma boa pergunta. Ou mesmo o cara que fez a conta de 50 mil, que vai pegar 15 terrenos em garantia, não vai nem dar 15, 50 mil vai dar um terreno e meio. O cara que fez uma conta de 50 mil vai pegar um terreno e meio em garantia, vai ter que pagar mais 7, alguma coisa em escritura pública e registro. Tô colocando 50, vou ter que pagar quase 15% do valor colocado em despesas de cartório. A conta não fechava. Sim. O interesse econômico na situação, que é muito parecido com o meu, não transferir todo esse patrimônio. Eu já vou entrar nessa seara. Sim. Qual foi a solução que a gente encontrou? Bom, vamos transformar isso numa garantia pessoal? É um pouco mais sério. Garantia real, se der algum problema na Unic, eu entrego os terrenos, falo, tá aqui, vai lá buscar, vira as costas e vai embora. Garantia pessoal, cada uma das pessoas que está lá pode vir buscar até a minha casa, se eu não tiver terreno suficiente para pagar. Porque ela abrange todo um contexto. Resumo da ópera, pela confiança que eu tenho no projeto, baseado no meu conhecimento e experiência de mercado financeiro, nas pessoas que estão aqui dentro, eu falei, vai ser fiança corporativa, só que para não mudar demais na cabeça de quem já estava, eu coloquei fiança corporativa com garantia real. Ou seja, tem um contrato de fiança. O contrato do associado no back-office, você já pegou o teu contrato no back-office? Sim, já peguei, já dei uma lida 3 vezes. Se eu não estiver equivocado, é a cláusula 42, que é a cláusula da garantia. Certo. Tá? A cláusula da garantia coloca lá a Unic como afiançada, eu como fiadora, e eu fiz a Pacífico Sul assinar como anuente. Anuente por quê? A fiança é pessoal. Eu respondo com todo o meu patrimônio primeiro. Sim. Mas caso eu não venha a responder, tem essa garantia real aqui que vai pagar por isso, caso seja necessário. Cara, vamos dizer assim, todo mundo quebrou e o valor era muito grande, por mais que o Fernando tenha dinheiro e patrimônio, não foi suficiente. Tem os imóveis, vão ser vendidos e vão pagar todo mundo. Tá? Então, eu deixei isso para dar lá. E fiz a Pacífico Sul lá, como anuente disso. E a Pacífico Sul, no caso da Pacífico Sul, ela está como anuente porque o terreno, todo esse loteamento, né, está no nome dela, é isso?
Hoje, dos 33 mil lotes, 32.800, se eu não estiver equivocado, 6 mil e poucos lotes, eu não tenho o número exato de cabeça, mas dá para verificar na matrícula, Sim. pertencem ao CNPJ da Pacífico Sul. Os outros quase 28 mil, 27, uns quebrados, pertencem a... Tem que pegar, é que eu não trouxe para o Sul a documentação, mas tem uma outra empresa que está com os outros lotes. 6 mil lotes, eu estou falando para você de um patrimônio que supera 300 milhões de reais. Os 33, 2 bi e meio, você pegar a metragem quadrada que tem lá. Muita gente questiona, mas não vale isso. Eu tenho avaliação da Caixa Econômica Federal no valor dos lotes. E vale isso porque eu uso isso para pagar imposto da Receita Federal. E a Receita Federal pega pelo valor que vale. Não é um real a mais, nem um real a menos. Ela exige na portaria 32 de 2018, ela exige uma avaliação de um banco oficial. O perito que avaliou lá, ele é perito da Caixa há mais de 15 anos, perito do Banco do Brasil há mais de 10 anos. Não foi um corretor de imóveis que eu pedi para ir lá fazer uma avaliação. Entendi. Foi uma avaliação oficial feita pelo inimigo, né? A Receita não queria aceitar nada, não. Mandou o avaliador dela fazer lá. Então... Tá. Finalizando assim, isso, para a gente entender o quesito do valor em si, então. O valor da garantia real tem, né, em último caso, Deus do guarde, acontece alguma coisa, em último caso, chegando na garantia real, então na verdade o valor não seria os 2 bilhões totais, correto? Que é o valor avaliado, né? Seria então na faixa de 300 milhões, isso? Não, hoje a anuente está só Pacífico Sul, tá? Eu até uso uma resposta que o presidente deu, porque assim... a Pacífico Sul tem 300 milhões. A outra empresa tem 2.200, é minha. E eu tenho mais uma empresa lá, que se você for atrás e procurar, você vai achar, chama Quadro Empreendimentos Imobiliários, que tem uma área de mais ou menos 4 bi de reais, que já é povoada, e são outros 12 milhões e meio de metros quadrados. E eu já vendo os terrenos lá, já faço operação lá, a operação já é imobiliária mesmo. Tá? Sim, tem um escritório de advocacia que cuida para mim só dos registros e vendas dos lotes lá. Então, assim, a Unic, eu não garanto uma carteira hoje de 10% disso, do patrimônio total que eu tenho. A fiança corporativa não tem limite de valor. Eu respondo a ela com todas as minhas forças, vamos dizer assim. A questão de ter uma garantia real lastreada nisso hoje é para dar tranquilidade para quem diz assim, porque eu vou falar uma coisa para você também honestamente, né? Quando eu entrei aqui, ela estava fechando. Um mês depois ela estava fechando, 6 meses depois ela estava fechando, faz um ano que eu estou aqui, mas ela está fechando. Aqui 30... tem gente que fala, não, já durou o que tinha que durar, agora está fechando. Eles não têm noção do que eles estão falando. Sim, entendi. Então, assim, o tamanho que ela está hoje, eu posso dizer para você que o patrimônio que eu tenho dá para garantir 10 vezes o tamanho que ela vai ficar. Não é esse o aspecto. Hoje a anuente nossa é mais ou menos 300 milhões de reais. Mas eu não estou falando nem da anuente que é minha, eu mesmo que assino. Eu só coloquei ela como anuente porque eu sei que tem gente que pergunta. Quando o cara olha no cartório e fala, pô, mas não está no nome da SA Capital. Mas olha no seu contrato, está no nome da Pacífica. A Pacífica é anuente da garantia. Ela anuiu com a minha fiança. Tá? Então, assim, o que eu acho, falando para você, fundamental explicar para os associados. A garantia é pessoal, é uma fiança corporativa. A SA Capital e o sócio da SA Capital garante a empresa com todas as forças dele, não é só com isso. E isso foi algo que ele colocou de anuência para mostrar que ele tem patrimônio. E quando a Unic crescer mais e precisar de mais patrimônio, vai ter mais patrimônio à disposição. Tá? E eu não estou falando nem do patrimônio da própria Unic, porque a Unic também é uma empresa que cresce, que tem negócios, que tem patrimônio. O associado, eu já tive reuniões com pessoas, eu falei para ele assim, olha, do jeito que você está indo a fundo na operação da garantia,
Se você quiser, para você eu faço uma garantia real. Você quer lá em Cristalina registrar no teu nome o lote? Eu faço a verbação da penhora. Até comentei com você se achava bom que a gente fizesse isso Sim, como uma opção mesmo. Olha, eu lembro. quem tiver interesse, a gente tem dois tipos de garantia. A fiança, que é para todos, e a garantia real, que para quem quiser registrar a penhora é só pagar as custas do cartório. Eu Sim. vou até, eu vou até É, comentar isso com o Dante para ver o que ele acha, se ele acha que seria legal. Mas, foi bacana você esclarecer um ponto que estava muito obscuro, na minha opinião, para algumas pessoas que vieram até mim, que eles falavam o seguinte: tá, a Pacífico Sul ela é anuente e ela é do dono da SA Capital, até aí bacana. Mas você falou agora do quesito, né? O que está em nome, vamos dizer assim, da anuente é cerca de 300 milhões. O restante está no nome da outra empresa. Então a outra empresa também é sua. Isso é importante que a galera saiba, né? tem a outra, e tem mais uma ainda que fica lá em Cristalina. Se alguém tiver curiosidade de ver, no escritório eu tenho toda a documentação. É que no meio do marketing, não adianta eu falar para você assim, ó, eu vou te mandar a documentação, olha só você e não passa para ninguém. Você É, passa para mais 10 pedindo para não passar para ninguém, acabou, todo mundo sabe. sim, Então, o que eu comecei a fazer com algumas pessoas, eu comecei a falar assim, olha, a realidade é essa. Se você vai fazer um investimento tão alto que compense você ver, vem aqui no meu escritório. Primeiro você vai ter a oportunidade de conhecer a minha casa. Eu abri aquela empresa em Bragança Paulista, eu moro a menos de 1 quilômetro de distância do escritório e eu construí o escritório. Entendeu? bacana, Meu escritório eu fiz do jeito que eu quis no meu corpo. Eu peguei uma sala vazia e fiz ela do jeito que eu queria. bacana. Tudo. Aham. Então, assim, eu gosto de levar o pessoal dentro da minha casa. Hoje, você pode ir lá a qualquer hora. O escritório fica aberto. Tem a minha secretária, tem o meu administrativo que cuida das coisas para mim quando estou viajando, porque eu realmente acabo viajando bastante pelas obrigações que eu tenho. Sim, E quer marcar uma reunião comigo, de atender. Eu sou um cara, gente boa, e eu considero que eu sei conversar em todos os níveis. Eu sei quando o cara, como você, que é você fala que é estudante de direito, mas você é um cara que tem muito bom senso. Como você me interrompeu para explicar o que é garantia real e garantia pessoal e tal. sim, Eu sim. achei bem válido, realmente muita gente não entende. É, Mas quando a gente está com pessoas mais simples, eu acabo explicando de forma mais simples. E quando a pessoa é mais técnica, eu já vou na parte da documentação. Está aqui a matrícula, está aqui a procuração, está aqui o contrato social, todas sim, sim. essas demandas. Então, eu acho que é esses os pontos. Eu acho que entendendo a história, entendendo por que que a gente chegou nessa formatação de garantia, fica mais fácil agora de você, como marqueteiro, né, como líder aí, falar assim, vamos montar um roteiro para explicar isso bem pro pessoal no meu canal. Sim, sim. E eu achei bacana, né, essa conversa nossa, porque, sem sombra de dúvidas, eu acho que não há o que se questionar com relação a entender como surgiu toda essa história da SA Capital, como surgiu essa história da documentação, assim, informações cruzadas, né, porque já era para mim ter entrado nessa proposta dessa empresa há um bom tempo. Porém, chegava em mim me mandaram uma certidão do inteiro teor de matrícula desse documento. Chega na minha mão 2 páginas, entendeu? A primeira página de certidão e a segunda de outra certidão que não tem nada a ver com a Que não primeira. tem nada a ver. Então, daí assim, o pessoal eu até prefiro não me enquadrar no ramo de marqueteiro por causa disso, porque o marqueteiro em si ele faz as coisas sem noção. Ele só quer cadastro, 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 ele não pensa no que vai acontecer, entendeu? E no meu canal, pro pessoal que me acompanha, eu já tento fazer o contrário. Eu tento ir a fundo, acompanhar e tentar trazer alguma coisa com mais segurança, né? Que a gente consiga falar com um pouco mais de propriedade e realmente entendendo daquilo que a gente está trazendo. E eu achei totalmente válida essa conversa nossa. Acho que agora não há o que se duvidar, ou, né? Se alguém tiver mais dúvidas, se alguém realmente tem um capital maior, fica aqui, né? As palavras do próprio diretor. O Fernando, né? Que existe essa possibilidade de fazer a própria garantia real. Se quiser, a gente vai lá em Cristalina e faz tudo pessoalmente. Então, acho que não há o que se duvidar com relação a esses quesitos, né? Agora, na minha Sim. opinião, ficou bem claro para que todos possam entender. Desde aquele que tem um conteúdo maior
no quesito intelectual, da área técnica mesmo, até a pessoa que tem um conhecimento mais simples. Acho que agora ficou bem Sim, claro para todos. sim, acho que sim. Eu espero que sim. E se tiver alguma dúvida que vai surgir, sempre surge, ajuda a gente a melhorar o nosso FAQ, porque a gente tenta preencher tudo no FAQ e quando a gente vê ainda falta detalhe. Bacana. Ô, Fernando, Beleza? eu agradeço aí pela oportunidade, né, dessa entrevista. O pessoal que está acompanhando esse vídeo, eu vou colocar para vocês na descrição, né? Eu vou tentar colocar o contrato e a gente vai fazer umas edições aqui e tudo mais, mas vai estar aí para vocês o contrato, toda a parte de documentação que o Fernando puder me passar, eu vou estar colocando para que vocês tenham acesso a isso daí também e que não fiquem somente com as nossas palavras, mas faça você também a sua própria pesquisa, que isso é importantíssimo, né? O brasileiro precisa disso, precisa parar de acreditar em somente palavras e ir até o ato em si, né? E buscar suas próprias conclusões. Com certeza, Bom, é isso aí. com Valeu. certeza. Obrigado, viu, Saulo? Mara, eu que agradeço pela oportunidade aí, meu amigo. Bom, e você aí que tá na dúvida, né? Que tá em cima do muro, em cima da corda bamba. Bom, eu creio que não há mais o que se questionar com relação à legalidade. Esse vídeo aí do Dr. Fernando foi muito esclarecedor. E se você está em dúvida de alguma coisa, nos procure. Meu contato está na descrição desse vídeo. Se você tomou a decisão, que eu tenho quase certeza que foi isso que aconteceu com você, pode me procurar também. Meu contato está na descrição do vídeo. O link para você se cadastrar na Unic também está aí embaixo. Agora, se alguém te convidou, né, não foi eu, procura essa pessoa e pega o link diretamente com ela, tá joia? É isso aí, pessoal. Bitcoin Jurídico por aqui. Valeu, forte abraço a todos.